Boa noite, pessoal, meu nome é Jonathan Lessa e eu vou estar demonstrando para vocês hoje a criação de uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. Vamos instalar aqui o sistema operacional Linux Educacional versão 3.0. Vamos iniciar a criação da máquina virtual abrindo aqui o VirtualBox, certo? Para criar uma máquina no VirtualBox, a gente utiliza aqui o menu novo. Antes de iniciar a criação, eu vou mostrar para vocês detalhes aqui da tela inicial do VirtualBox, certo? Aqui em cima a gente tem a barra de menus rápidos, para um novo, para alterar configurações, startar ou descartar uma máquina virtual. E do lado direito aqui nós temos os detalhes das máquinas virtuais que já estão criadas, né? Eu tenho 3 aqui já criadas e eu consigo visualizar as configurações delas por aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui a parte de instalação. Clicar aqui no botão novo para iniciar a criação de uma nova máquina virtual. É aberta essa tela aqui do assistente de criação. Vamos aqui no botão próximo. Vamos definir o nome de nossa máquina virtual. Como eu vou estar utilizando o sistema operacional Linux Educacional, eu vou colocar aqui no nome da minha máquina virtual Linux Educacional. Sistema operacional Linux, ele já reconheceu que eu digitei o nome Linux cá no início e já alterou, ele estava com Windows, mas a gente pode efetuar alteração aqui do sistema operacional da máquina. Na verdade não vai influenciar no funcionamento da máquina virtual, é só uma questão de organização, definição e descrição. Tem aqui no Linux uma série de distribuições pré-cadastradas, assim também como para qualquer outro sistema operacional aqui, tá vendo? Então vamos voltar aqui, Linux, vou colocar 2.0, próximo. Vamos definir agora a quantidade de memória virtual em megabytes que essa máquina virtual poderá utilizar. Quando você starta a máquina virtual, ela não vai ocupar toda essa memória aqui de início, a não ser que ela realmente precise, mas ela vai chegar até o limite, quando precisar, de 512 aqui no meu caso, que estou setando essa configuração aqui. E agora vamos para a parte de criar o disco mesmo, que vai ser utilizado pela máquina virtual. Para o seu sistema de arquivos da sua máquina real, vai ser um arquivo com extensão VDI, certo? Então vamos aqui, como eu já tenho 3 máquinas virtuais criadas, eu tenho uma série de discos aqui, eu já poderia configurar para que um desses discos seja utilizado pela máquina virtual. Ou poderia chegar aqui nesse botãozinho e visualizar a gerência de mídias virtuais, de discos virtuais, podendo criar um novo diretamente por aqui ou acrescentar. Às vezes um colega seu te passou por CD, DVD, por pendrive, sei lá, você baixou em algum lugar um arquivo VDI já com a máquina pronta para uso, então só você anexar a esse gerenciador de mídia por aqui, né? Vai na pasta lá onde está salvo o arquivo VDI e acrescenta, ele vai ser visualizado aqui nessa gerência de mídias virtuais. Como eu vou criar um novo, vou voltar aqui, cancelei, vou aqui em criar novo disco rígido. Próximo, ele vai abrir o assistente para a criação do disco virtual agora. Vou aqui em próximo novamente. Vamos lá, tipo de armazenamento do disco. Tem 2 tipos aqui para a criação do arquivo de disco virtual, que seria o dinamicamente expansível ou armazenamento de tamanho fixo. No tamanho fixo, se você setar que o HD vai ser de 80 GB, vai ser criado um arquivo .vdi com 80 GB, de tamanho 80 GB, ou seja, já vai ser alocado no seu sistema de arquivo lá da sua máquina real 80 GB. No disco dinamicamente expansível, você vai setar, por exemplo, 80 GB, mas esse arquivo .vdi, esse disco virtual, ele vai ser criado com o tamanho mínimo possível. Ele vai crescendo de acordo com o uso. Para performance, o que indicado é que seja de tamanho fixo, mas como o nosso caso aqui é só
questão didática, só exemplo, eu vou deixar aqui dinamicamente expansível e a gente vai visualizar daqui a pouco o tamanho real do arquivo que foi criado. Agora aqui vamos para a localização desse disco virtual e para o tamanho que a gente quer atribuir a ele. Por padrão, a localização é no seu home, na pasta .virtualbox. Essa pasta é criada quando você instala o VirtualBox em sua máquina. Como eu já defini para mim uma pasta diferente, eu posso vir aqui e apontar para a pasta onde eu quero, informando o nome do meu disco virtual. Coloquei aqui Linux Educacional.vdi, vou aqui em salvar e ele me dá aqui o caminho que eu quero agora, que eu defini. No tamanho do disco, eu vou definir aqui 80 GB. Esse aqui vai ser o tamanho máximo do meu disco. Como eu criei dinamicamente expansível, ele vai criar num tamanho bem menor do que isso aqui e poderá alcançar até 80 GB. Então vamos aqui em próximo. Ele finalizou a criação do disco, me dá um sumário rápido aqui sobre o disco virtual. Vou clicar aqui em finalizar e agora ele me dá um sumário sobre a máquina virtual. Dá aqui o nome da máquina virtual, tipo de sistema, memória principal e o disco rígido de boot. Foi o arquivo VDI que a gente criou. Tá aqui tudo certinho. Vamos aqui em finalizar. E ele já vai exibir para mim aqui na lista de máquinas virtuais o meu Linux Educacional. Ela por enquanto é só um arquivo VDI criado no meu sistema de arquivo através da VirtualBox. Tem aqui na lateral algumas configurações que são as que a gente setou de início, certo? Mas vamos dar uma alterada aqui para vocês visualizarem mais configurações a serem definidas para essas máquinas virtuais que vocês venham a criar. Então, clicando lá em configurações, nós temos aqui o primeiro menu geral. Na guia básico você vê o que é de inicial, o nome da máquina virtual, o sistema operacional e a versão que você definiu. Por aqui você ainda tem como alterar, certo? Então, sem problema. Como eu falei, isso aqui não vai definir, não vai alterar performance nem uso da máquina virtual. Na guia avançada aqui, a gente tem uma pasta para os nossos snapshots. Caso você venha querer tirar snapshots da máquina virtual, será salvo aqui nessa pasta, né? Tipo de transferência da compartilhada, você pode desabilitar, pode botar unidirecional, né, sendo do hospedeiro para o convidado para o hospedeiro, ou bidirecional, que é o padrão que ele vem. Não vou alterar essas configurações. Aqui em descrição vai estar vazio, certo? Aqui está vazio, só que você pode adicionar alguma informação, algo que seja referente a essa máquina virtual que você está criando. Aqui no menu Sistema, nós temos definição um pouco mais aprofundada da máquina, que seria a parte da placa-mãe, processador e aceleração. Na placa-mãe a gente define a memória base. Você pode definir durante a criação da máquina virtual ou após a máquina já criada, sem que ela esteja inicializada. Então, nesse caso aqui, que a gente ainda não startou a máquina virtual, tem como alterar aqui, certo? Não é um valor que vai ficar fixo depois da criação. Você pode alterar agora, pode alterar se você starta a máquina e percebe que ela está um pouco lenta, quer dar um pouco mais de memória, então você finaliza a máquina, vem aqui, altera a memória dela e starta novamente. Vai funcionar beleza. Na ordem de boot aqui eu vou desabilitar o disquete, certo? E vou deixar como inicial o CD-ROM, depois o disco rígido. Em processador, a gente pode alterar aqui a quantidade de processadores que a máquina virtual vai utilizar. Se você tem mais de um processador em sua máquina, então você pode definir quantos essa máquina virtual poderá utilizar. Em aceleração, já vai estar habilitado aqui as duas opções aqui de visualização de hardware, de virtualização de hardware, desculpe. Então, não vou alterar, a gente vai voltar aqui agora para o menu tela. E vamos ver aqui a parte de memória de vídeo. Tem 128 compartilhadas. Por padrão aqui ele já está colocando 6. Eu posso alterar isso, diminuir, certo? Mas por enquanto vou deixar no 6, que ele me deu padrão. E a quantidade de monitores, se tiver mais de um também você pode definir aqui. Na tela remota a gente pode habilitar por uma conexão
remota. Ele está dando a porta 3389 aqui, a porta padrão do Terminal Service, certo? E existe aqui método de autenticação externa, convidado, nula. Como eu não vou estar habilitando essa máquina virtual para acesso remoto, vou deixar aqui esse item desabilitado. A gente vai passar aqui próximo menu, que é armazenamento. A gente pode definir nessa guia daqui as unidades de CD ou DVD, certo? E os discos virtuais que essa máquina virtual vai poder utilizar. Aqui a unidade de CD está vazia, tá vendo que ela está vazia? Aqui a gente pode apontar, definir ela como sendo um dos drives que sua máquina real possui, ou apontar para um arquivo ISO. Para isso você clica nesse botãozinho aqui do lado, ele vai para aquele gerenciador de mídias virtuais, mas agora a parte de imagens de disco, né? Imagem de CD, imagem de DVD, enfim. E você vai acrescentar aqui um arquivo ISO que você tem em sua máquina, que vai lhe servir como sendo uma unidade de CD ou DVD para sua máquina virtual. Eu apontei aqui para ISO do Linux educacional que eu tenho em minha máquina. Vou selecionar ele aqui. Já vai estar apontado aqui para mim como sendo a unidade de CD ou DVD, certo? Controlador IDE. Na controladora SATA eu tenho o disco virtual Linux educacional que eu configurei, e olha aqui o tamanho real desse disco, 320K. Para o tamanho virtual que ele é, ou seja, de 80 GB, é um tamanho bem pequeno. E aí esse tamanho, como falei, vai crescendo de acordo com o uso da máquina virtual. Depois de criada a máquina virtual, a gente vai voltar aqui só para dar uma olhadinha, ver qual o tamanho que ele está depois da instalação, certo? Então vamos cá, na controladora SATA a gente pode adicionar mais discos, certo? E esses discos adicionados aqui, você vai ver que ele é de uma lista, que é justamente aquela lista que a gente tem lá no gerenciador de mídia. Eu posso ter eles aqui, eu posso abrir de novo o gerenciador de mídia aqui, de disco rígido, para setar, acrescentar, criar um novo, enfim. Isso aí vai de acordo com o seu uso. Eu vou remover essa conexão aqui desse disco que a gente não vai utilizar. E a gente vai ver aqui na guia áudio, o áudio já está habilitado com suas configurações que já foram puxadas de sua máquina real. Na guia de rede, eu não vou aprofundar muito sobre os detalhes aqui, vou deixar para um próximo webcast aí, quem sabe, a gente definir um pouquinho melhor e tal. Então, a princípio você tem até 4 adaptadores de rede, ou seja, 4 placas virtuais de rede para você adicionar na sua máquina virtual. Ele tem algumas opções aqui, e dentre essas opções eu vou setar a de placa em modo bridge. Por quê? Porque nesse modo daqui ele vai me dar as placas reais que eu tenho aqui. Então eu vou ter um controle melhor para mim aqui, sabendo em qual placa, com a interface de rede real, essa minha placa virtual de rede vai estar lá na máquina virtual. Aqui na guia avançado a gente pode ver que ele dá o tipo de placa e dá o endereço MAC da placa. Esse MAC daqui também é virtual, não é o MAC real de sua placa de rede. Tanto que você pode clicar aqui nesse botão e ele vai ficar gerando um MAC aqui aleatório, certo? Sempre MACs válidos, mas aleatórios para sua placa de rede virtual. Eu só vou deixar uma placa de rede habilitada, que a gente não vai funcionar como um get de rede, nada. Vai ser uma máquina simples, então uma placa de rede já está bom. Tem aqui a possibilidade de adicionar e habilitar, né, portas seriais. A gente não vai utilizar. Na parte de USB, a gente pode adicionar controladores USB. Eu tenho meu pendrive aqui setado. Vocês veem que ele mostra aqui SanDisk, tal, que é justamente a interface USB aqui, o dispositivo USB que eu tenho configurado, que eu tenho adicionado aqui na minha máquina real, assim como meu mouse ótico e meu teclado USB, né? Não vamos adicionar nada por enquanto. Em pastas compartilhadas você também poderia adicionar mais de uma pasta. Você vê que toda vez que você passa o mouse em qualquer desses itens aqui, sempre é aberta uma descrição para vocês nessa área aqui de baixo. Então, configuração alterada. Vamos dar OK aqui e partir
para a instalação da máquina virtual. Vamos aqui iniciar a máquina virtual, certo? Cliquei aqui no botão, então vamos definir aqui a instalação. Você vê que ele já deu boot pela ISO que eu tenho, e a gente vai selecionar aqui, dentre esses itens, o segundo item, que é justamente a instalação do sistema operacional Linux Educacional. Dei um Enter aqui e vai começar a parte de leitura da ISO, tal, carregar os drives, carregar tudo certinho para poder fazer a instalação na máquina virtual. A partir daqui é como se você estivesse fazendo a instalação numa máquina real, como se você estivesse colocando realmente um DVD lá na unidade de sua máquina real e dando boot por ele para fazer a parte de instalação. É exatamente idêntico. Então vamos aguardar aqui todo esse processo de instalação aqui para poder dar continuidade, né, ao exemplo aqui, nessa parte de instalação. Pronto, pessoal, ele já carregou aqui a parte inicial e já está me dando a tela aqui para seguir uns passos para a instalação do Linux Educacional. Estou tendo probleminha aqui com o mouse, deixa eu ajeitar ele aqui, pronto. Vamos lá, linguagem, português do Brasil, avançar. Tem aqui uma série de fusos horários. Vou selecionar aqui o de Maceió. Tá aqui fuso horário GMT-3, Maceió. A hora atual aqui, essa hora tá correta mesmo, 2h47. Vamos aqui em avançar. E agora o layout de teclado. Modelo do Brasil. E para fazer um teste, para ver qual desses modelos aqui é o correto do seu teclado, basta você vir aqui nessa caixinha aqui de baixo, dá um clique nela e testa os acentos do seu teclado. Vai testando aí cedilha, C cedilha, acentuação agudo, circunflexo, enfim, tudo para ver se está a acentuação correta, os caracteres na ordem certa do seu teclado. Tanto tudo certinho, você vem aqui em avançar e ele vai começar a validar aqui agora o disco de instalação. Você pode configurar o particionamento manual ou deixar que o sistema operacional faça isso de forma automática, né? Deixar aqui ele assistido. Tá dando o tamanho do disco aqui. Você vê que o nome do disco que ele traz é um ATA VBox Hard Disk, ou seja, um disco do VirtualBox, né? Vamos aqui em avançar. Tá pedindo dados aqui de cadastro. Vamos colocar aqui meu nome, Jonathan dos Santos Lessa. O login para acessar o sistema, ele já pegou meu primeiro nome aqui e adicionou Jonathan. Vou deixar, colocar uma senha aqui para acesso, lembrando que essa senha sempre tem que ter segurança, né? Qualquer senha que você vai cadastrar em um sistema para acesso a qualquer coisa, procurar ter segurança na senha. Eu coloquei uma senha aqui que tem letras, números e caracteres diferentes. Clicar aqui em avançar. Essa senha que você cadastrou aqui, ela vai servir para você instalar outros aplicativos que não venham por padrão do sistema operacional. Então, lembre dessa senha aí, não vai ser só para acesso. Agora ele deu uma descrição aqui do que será instalado, o que será feito durante a instalação da máquina virtual. Aliás, a instalação do sistema operacional na máquina virtual. Vamos clicar aqui em instalar e ele vai
detectar sistema de arquivo, fazer questão de particionamento, copiar os arquivos, enfim. Todos os passos normais, né, de instalação de um sistema operacional, assim como é feito também em uma máquina real. Pessoal, justamente para dar uma adiantada aí no vídeo, né, cortar essa parte de instalação, que é um pouquinho demorada, deixar um vídeo um pouco menor aí, um pouco mais enxuto. Aí eu dei esse pulo na parte de instalação, mas é só questão de informação, você não tem nenhum tipo de interação, só recebendo informação do que está sendo feito, né, aqui em cima, nessa área de descrição aqui da instalação. Então, por isso do pulo no progresso aqui da barra. Vamos aguardar um pouquinho aqui mais, que ainda tem mais alguns minutinhos para ele concluir essa parte de configuração do hardware aqui, que também leva um tempinho bom. Pronto, pessoal, já está aqui quase concluindo a instalação. Aguardar mais um pouquinho aí para poder a gente ver já a máquina virtual funcionando aqui com o sistema operacional já instalado. Pronto, terminou a instalação, pedindo aqui para reiniciar, certo? Para a gente poder utilizar o sistema operacional instalado. Esperar ele dar boot aqui, e aí eu vou mostrar para vocês um pequeno erro aqui, uma alteração na verdade que você tem que fazer para poder funcionar. Você vê que aqui ele está tentando dar o boot novamente pela ISO que eu tenho configurada, só que nesse momento ele está identificando que já existe um sistema instalado no meu HD. Aqui, pessoal, ele tentou dar o boot novamente pelo andado de CD, pelo ISO, né, que eu tenho configurado lá. E eu vou então desabilitar aqui a ISO como unidade, como dispositivo de CD. Clicar nela aqui, ela está marcada. Ao clicar nela, ela vai ficar desmarcada. Deu um erro aqui lendo CD e DVD justamente porque eu tirei. Para ver aqui agora já está desmarcada. Vou então aqui em máquina, reinicializar. Pronto, já deu boot aqui pelo meu disco, né? Já está instalado. Pronto, está startando aqui agora a máquina. Carregando aqui o sistema. Ele vai startar aqui agora a interface gráfica do sistema operacional. No caso aqui do Linux educacional é o KDE.
Tá aqui, tela de boot, o usuário que eu criei, Jonathan, colocar aqui a minha senha, Enter, e já vai ser exibido para mim aqui a tela inicial do Linux Educacional. Você vê aqui que ele já deu boot, já startou, já me pediu login e senha. Agora está inicializando aqui os serviços do sistema para a gente poder utilizar, né? Para a gente poder ter acesso aí às funcionalidades desse sistema operacional. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui na parte de baixo ele está informando aqui, né? Essa telinha informando que está inicializando aqui o EduBar, é a barra dos aplicativos de educação desse sistema operacional. Pronto, vai carregar agora. Essa barra fica aqui em cima. Pronto, tá aí, pessoal. Essa barra aqui ela dá acesso à maioria das funcionalidades desse sistema operacional, certo? Para fins educativos. A gente tem aqui a parte, tem algumas ferramentas aqui, questão de impressão, calculadora, digitalização, alguns aplicativos, planilha eletrônica, banco de dados, desenho vetorial, enfim. E aqui a parte mais educacional, né? Ciência, tabela periódica aqui. Na parte de geografia a gente já tem um planetário virtual, treinamento de geografia, tem a parte de idiomas, de jogos educativos, a parte de matemática, enfim, tudo aqui já previamente instalado, né, configurado para a área de educação. Eu aqui no meu caso estou sem acesso à internet ainda, porque eu não configurei a rede. Isso porque minha rede aqui é de IP fixo. Quem tem rede por DHCP, a internet já deve estar funcionando aí, beleza. Então vou fazer um teste aqui rapidinho. Estou abrindo o Firefox. Tá caindo, tá vendo? Sem acesso à internet, o Firefox não conseguiu localizar o endereço aqui do Mac que ele tenta abrir. Então vou configurar rapidinho nessa tela cá. Clica com o botão direito, configuração manual. Vai me pedir a mesma senha que eu faço acesso ao sistema, ou seja, minha senha de login. Digito, clico em OK ou então dou Enter. Vai me abrir aqui a tela de configuração. Então vem cá, interface de rede. Vou configurar. Você vê que ela já está para o DHCP. Então quem já tem uma rede para o DHCP já deve estar funcionando. Vou colocar aqui manual, que é o caso de minha rede. 192.168.0.61. Máscara de rede. Vou colocar aqui. Já deve ter aqui o padrão 255.255.255.0. Ativar quando o computador iniciar. Não vou precisar alterar as configurações avançadas, certo? Basicamente só isso, e definir meu gateway de rede aqui. 92.168.0.1 e meu DNS. Dei 2 cliques ali naquela área do nome. 92.168.0.2. Pronto, essa é a minha configuração de rede. Eu aplicando aqui, eu dando OK, ele já deve me dar acesso à internet. Para ver aqui, a gente clica aqui no botão atualizar. Prontinho, já com acesso à internet aqui, portal do Mac, tudo certinho. Vou demonstrar rapidinho aqui a instalação de uma parte a ser disponibilizada nesse sistema operacional, que é justamente a parte de livros e vídeos, enfim, que os alunos podem utilizar, alunos e professores, né, podem utilizar através dessa barra aqui. Tem a TV Escola e tem o domínio público. Eu vou clicar aqui em domínio público, ele vai dar um erro porque eu ainda não tenho nenhum conteúdo instalado. Vou clicar aqui em OK e ele abre uma telinha descrevendo aqui passo a passo como você pode fazer para adicionar conteúdo
ao sistema operacional, né? Essa parte aqui, domínio público e TV Escola. Tem uma série de passos aqui. Como eu já estou com os pacientes, a gente vem aqui adicionar e remover programas, o adapt. Vou maximizar aqui a tela. Na parte de busca eu vou digitar aqui Mac. São os programas que são disponibilizados pelo Mac. Eu tenho, vamos ver aqui o que é que ele dá, ele ainda está carregando. Tem aqui Mac hinos, só um exemplo. Então, hino nacional brasileiro, hino bandeira nacional. Então, o que tiver de hino aqui, a descrição aqui do lado, ele vai instalar quando eu solicitar a instalação. Ele aqui na verdade já está instalado, né? Eu vou desabilitar aqui essa parte de instalado e vamos procurar o que ainda não está instalado. Ele não trouxe para mim justamente porque ele está sem a atualização. Ele não encontrou no DVD os pacotes que podem ser utilizados. Então vou clicar aqui em trazer atualizações. Ele automaticamente já vai nos diretórios utilizados pelo sistema operacional e vai me trazer todos os pacotes que eu posso instalar aqui no meu sistema. Aguardar aqui ele terminar a listagem dos pacotes para a gente fazer uma instalação aqui e vocês já visualizarem funcionando os aplicativos aqui, algum texto, alguma obra de algum autor brasileiro, para a gente ver, vocês acessando. Tá aqui, pronto. Agora uma série de pacotes aqui referentes ao Mac. Eu vou passar devagar aqui, vocês já estão vendo aqui, Mac, aqui, obra literária de Adelina Lopes, Adolfo Coelho, Adolfo Ferreira, Afonso, enfim, uma série de obras literárias. Estão vendo aqui? Eu vou pegar aqui Aloysio Azevedo, vamos lá, Aloysio Azevedo. Ele me dá a descrição das obras aqui de Aloysio Azevedo, algum texto aqui descrevendo. Vou solicitar a instalação. Clico aqui, solicitar a instalação. Eu posso solicitar mais de um ao mesmo tempo, certo? Posso vir aqui em outro solicitar também, enfim. Para poder aplicar essa instalação, eu venho aqui no menu, na parte de aplicar mudanças. Vou clicar aqui agora. Ele vai fazer download do repositório de Aloysio Azevedo, que foi o que eu selecionei lá, e após baixar ele já vai disponibilizar naquele edubar lá, certo? Na parte de domínio geral, de domínio público, aliás. Deixa ele concluir aqui. Você vê que são aqui 14 megas. Ele já está colocando aqui a informação. Já concluindo aqui. Preparando justamente esse pacote que a gente baixou aqui para ser disponibilizado lá no Edubar, né? Pronto. Concluiu a instalação. Eu posso instalar outras coisas aqui também. Ainda está com a referência do Mac aqui que ele abriu. Deixa eu baixar um pouquinho só para vocês verem uma parada legal, que é aqui obra da TV Escola. Você vê que lá no Edubar ele tem o íconezinho lá do TV Escola, então justamente por aqui. Você vê aqui, Mac volume 1, DVD 1, ensino médio, como fazer a escola. Milton César e Tiago Hamilton, 363 MB. Só é clicar em solicitar a instalação, aplicar mudança, ele vai baixar, vai instalar e vai disponibilizar para vocês. Para a gente testar rápido aqui, eu vou fechar o Adapt, vou fechar
o manualzinho lá para instalação do conteúdo do domínio público. Clicar novamente aqui em domínio público, vocês vão ver que ele não vai dar mais erro e vai me abrir aqui essa ferramenta de busca de conteúdo educacional. Tá aqui, mídia, categoria, autor, título. Você pode fazer uma pesquisa, certo? Como eu instalei só um, eu vou vir aqui, ó, texto. Se eu tivesse instalado algum vídeo, ele ia mostrar aqui vídeo, enfim. Categoria, todos os textos que vieram no pacote que eu trouxe foi da categoria literatura. Eu vou clicar aqui em pesquisar, ele vai me trazer todos eles de Luiz Azevedo, literatura. Você vê que aqui tem os livros, aqui é Casa de Pensão, aos 20 anos, Condessa de Véspera, enfim. Para visualizar, é só você clicar aqui no linkzinho em azul, certo, pessoal? Ele já vai abrir aqui o PDF do livro. Muito legal aqui. Então, para educação, isso aqui é uma mão na roda de tanto. Dá uma ampliada aqui para ver melhor o texto, enfim. E agora é só utilizar. Pronto, pessoal, por hoje é só. Uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo aí.